E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo Game 11, tá? É um fundo que eu já queria ter trazido no canal, há muito tempo, mas, né, por conta aí de várias razões, não foi possível gravar. Pessoal, esse fundo aqui é um fundo ainda bem pequeno, né? Ele tem aí cerca de 200 milhões de reais de patrimônio líquido, tá? Então é um fundo pequeno ainda, porém ele tem várias características interessantíssimas, tá? Já adianto a vocês que, por exemplo, ele é um dos fundos que mais possui reserva acumulada, tá? Então é um fundo que tende aí a ser bastante resiliente em épocas de vacas magras, né? Em épocas de deflação, em épocas de queda de Selic. A gente vai ver que esse fundo aqui ele tem aí mais ou menos 40% do seu portfólio alocado em CDI, tá? Então é um fundo misto, ele tem 60% em IPCA e 40% em CDI. A gente vai entrar mais nessas características aqui no decorrer do vídeo, tá? Então se você quer conhecer mais sobre esse fundo aqui e quer entender mais a estratégia, né, que ele adota, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Pessoal, antes então da gente entrar no conteúdo, eu tenho, né, que pedir a vocês, por favor, que se inscrevam aqui no canal e curtam esse vídeo. A gente ainda é um canal pequeno, a gente está aí na casa de 4.400 inscritos, então cada cliquezinho a mais que você dá no like, cada inscrito a mais que deixa aí a sua inscrição, faz com que o canal ganhe uma relevância muito grande. Diferente de canais muito grandes aí, né, com mais de milhões, que aí às vezes acaba sendo um a mais, um a menos, pra gente aqui não, tá? Pra gente a sua inscrição é muito importante, é muito valiosa, então eu conto com o apoio de vocês. E para finalizar, pessoal, eu já comentei, né, que eu abri o meu Instagram, era o meu Instagram pessoal, né, e eu tenho feito aí várias postagens relacionadas a investimento, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, dólar, notícias, perguntas, né, eu abri várias caixas de perguntas aí para vocês, inclusive tá aqui nos destaques do meu Instagram, né, tem várias perguntas bem interessantes, vou abrir mais uma caixa de perguntas aí hoje, então me siga lá, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? @IanFerreiraME, beleza? Ian com Y, tá aqui na telinha para vocês. Bom, sem mais delongas então, pessoal, vamos conhecer aqui mais sobre o Game 11, né? As suas características, o seu portfólio e principalmente a sua saúde financeira, que vocês sabem acaba sendo o foco aqui do canal, né? Análise de DRE, de fluxo de caixa, de números, que é o que realmente vai dizer pra gente se a gestão tem tratado, né, com carinho aí a saúde financeira do fundo, beleza? Bom, já adianto a vocês que é um fundo de base 10, tá? Um dos poucos fundos de base 10 aí que eu trouxe aqui no canal. Que eu me lembro aí, eu acho que foi o VSLH e o MXRF, o ARRI também, né? Esses três fundos que eu tenho trazido. Bom, primeiro aqui eu destaquei a tese de investimento, que eu vou falar mais no final do vídeo, tá? Mas basicamente ele tem duas estratégias distintas, que ele chama de beta e de alfa. Vou deixar para falar sobre isso aqui mais para o final do vídeo. O patrimônio líquido dele, como eu já adiantei a vocês, é um patrimônio ainda modesto, ainda pequeno, né? 216 milhões de reais. Como eu falei para vocês, esse aqui é um fundo ainda bem pequenininho, é um fundo relativamente novo, inclusive, né? E acaba se justificando esse PL aqui baixo, tá? Inclusive a gente pode descer aqui e verificar que houve apenas 2 emissões de cotas até hoje, né? Então é um fundo ainda de fato pequeno, que está começando aí no mercado, a engatinhar no mercado, né? O que não significa necessariamente que seja algo ruim, né? Na verdade, isso até chama mais a atenção ainda, já que nesse caso a gente vai perceber que esse fundo aqui tem muitos predicados, mesmo sendo um fundo pequeno, né? Coisa que fundos grandes aí, diversos fundos grandes não possuem. Eu destaquei aqui também a taxa de administração, que talvez esteja um pouquinho acima aí dos seus pares, né, de 1,10% a 1,15% ao ano, e também uma taxa de performance de 20% sobre o IMAB 5 mais IPCA. Então veja que é um fundo que não é tão barato, né? Ele tem aí o seu custo talvez um pouquinho acima, as suas taxas um pouquinho acima da média do mercado. Nada muito grotesco, mas está sim um pouquinho acima. Aqui tem o início das operações, né? Eu comentei que é um fundo bem recente, então perceba que ele tem aí, vai completar 2 anos ainda de existência, né? Então é um fundo ainda que está engatinhando nesse sentido, beleza? Aqui a gente percebe que o fundo ele tem aí 82%
né, do seu portfólio alocado na estratégia beta, que a gente já vai ver quais são as características, tá? Mas perceba que é realmente a maior parte aqui do portfólio do fundo e apenas 18% na alfa. Já quando a gente olha para os indexadores dos CRIs deste fundo, a gente percebe que ele tem aí um mix, né? Ele é um fundo misto. Ele tem 58% de IPCA e 42% de CDI. Então isso, claro, tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Agora, com a queda da Selic, a parcela de CDI que ele tem, né, indexada ao CDI, deve apresentar um rendimento um pouquinho menor. Em contrapartida, ele acaba tendo aí essa diversificação de indexadores também. O que garante, por exemplo, em épocas de deflação, como foi o caso do mês de junho, né, que o fundo não sofra tanto, porque como ele também tem uma parcela em CDI, ele não vai ter aí a sua correção monetária zerada quando houver deflação, tá? Então isso acaba sendo bem interessante. E a gente percebe também que os CRIs que ele possui são do tipo corporativo, né? Diferentemente, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, de fundos como o BARI 11, como o IRDM 11, que tem aí vários CRIs pulverizados, né? Que são aqueles CRIs que às vezes um único CRI possui aí centenas de devedores. Tá? Então não é o caso aqui do Game 11. O Game 11 ele tem aí quase 90% do seu portfólio em CRIs corporativos. Tá? Isso aqui tem o seu lado positivo e negativo, né, como qualquer outro tipo de alocação, mas é interessante que você conheça e também saiba. Então essa aqui basicamente é a característica do portfólio do Game 11. Tá? Aqui embaixo, pessoal, a gente tem a lista de todos os CRIs que ele possui. Perceba que são 25 CRIs, né, e 2 fundos imobiliários. Quando a gente olha aqui essa lista, talvez a gente pense, nossa, é uma lista muito pequena, talvez tenha concentrações aqui que não sejam tão legais, né? Isso porque, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, né, pessoal, quando a gente tem aí um número grande no portfólio, né, vários CRIs, como por exemplo o IRDM, o KNSC, o próprio KNCR, né, são fundos que têm aí mais de 50, 60, 70 operações. Isso acaba trazendo uma certa proteção para o fundo. E por que acontece essa proteção? Porque se alguma dessas operações vier apresentar inadimplência, o impacto que ela vai ter nas receitas e, por consequência, no rendimento que o fundo vai distribuir para você, cotista, vai ser menor. Tá? Porém, por outro lado, apesar desse fundo aqui não ter tantas operações assim, né? Um fundo com apenas 25, como eu já adiantei, vale ressaltar que é um fundo novo, é um fundo com apenas 216 milhões de reais de patrimônio líquido, tá? Então é natural que o fundo tenha ainda uma pequena concentração aqui, e a tendência natural é que com novas emissões o fundo venha a alocar aí o seu patrimônio em mais CRIs, né, e por consequência reduzir o peso de cada um deles em relação ao seu PL total, tá? Então isso eu achei interessante destacar. E eu destaquei esses 4 aqui em específico porque são 4 CRIs que possuem um alto LTV. Veja que o LTV aqui está na casa de 76, 75, 74, 78. Lembre-se que o LTV, quanto menor, maior são as garantias, tá? A relação aqui é inversa. Quando a gente tem um LTV de 50%, significa que o fundo, ele tá, vamos dizer, entre aspas, emprestando o seu dinheiro para a construtora, emprestando R$1 milhão para a construtora e tendo como garantia nessa operação de R$1 milhão o valor de R$2 milhões. Isso quando o LTV é 50. Quanto menor for esse LTV, maior vai ser essa garantia. E quanto maior for esse LTV, menor vai ser essa garantia. Então você pode olhar para isso aqui e falar, nossa, então essas operações são muito arriscadas, né? Sim, se a gente fosse olhar estritamente pro LTV, talvez a gente tivesse essa interpretação. Mas quando a gente vai ver aqui quais são os credores, né? Os devedores desses CRIs, a gente percebe aqui, ó, estamos falando do Grupo Pão de Açúcar, tá? São 3 aqui CRIs do Grupo Pão de Açúcar e do Helbor. Pessoal, Helbor não preciso nem dizer, né? O tamanho dessa empresa. Então, percebam que apesar desse LTV um pouco acima do convencional, da segurança, né? São empresas mais do que consolidadas no mercado já e que dificilmente tendem a apresentar aí algum tipo de inadimplência, né? Então é natural que essas empresas que já têm um grande nome no mercado não se submetam a taxas muito altas. Podem até ver aqui no caso aqui do Grupo Pão de Açúcar, a maior taxa é de IPCA mais 5,75. Esses grupos grandes, eles não vão se sujeitar a IPCA mais 10, mais 11, mais 12, como em fundos high yield, que a gente tem aí no HCTR, no DEVA, no RPR, coisa e tal, né? Então é importante que você entenda isso.
Em relação à estratégia que eu comentei com vocês lá no início do vídeo, pessoal, perceba que a estratégia beta, ela foca em CRIs corporativos de série sênior e única, tá? E fundos imobiliários que são listados na bolsa e possuem aí uma certa liquidez e risco comedido, tá? Então veja que a maior parte ali a gente tinha visto, né, 82% aí do patrimônio do Game 11 está alocado nessa estratégia. É uma estratégia um pouco mais conservadora. Já aqui na estratégia alfa, ela foca em CRIs um pouco diferentes, né? São CRIs corporativos e pulverizados também, mas de séries subordinadas e únicas, ou seja, não são séries sêniors, né? Que não tem preferência aqui. E no caso dos fundos imobiliários, perceba que quando ele aloca fundo imobiliário nessa característica, são fundos que ainda nem são listados em bolsa, com prazo indeterminado e por consequência sem liquidez, tá? Então veja que é uma estratégia um pouco diferente, é uma estratégia tática, né? Que ele chama aqui, e que é interessante, né? O fundo ter esse tipo de diferenciação, até para que ele não se torne aí um fundo muito monótono, né? Que ele não fique tão dependente de uma única estratégia, beleza? Bom, pessoal, agora vindo aqui para a DRE, que vocês sabem que é a parte mais importante, na minha opinião, né? Como investidor, e a parte que eu mais gosto de analisar também, que são os números, né? Então, aqui eu destaquei as informações de 2023, tá? Então, a gente tem aqui o total de receita, os rendimentos dos CRIs. Em vermelhinho eu coloquei o total de despesa e em verde aqui eu coloquei o resultado acumulado não distribuído, tá? Então basicamente aí é a reserva que eu comentei lá no início do vídeo que esse fundo possui e que é bastante alta. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho esses números, né? A gente percebe aqui na segunda linha de CRIs, de rendimento de CRIs, que essa receita ela se mostra muito estável aqui no fundo, né? Veja que em janeiro foi de 2.3, depois 2.2, 2.8, 2.4, 2.8 e agora em junho 2.6. Então veja que é uma receita bem recorrente, é uma receita bem linear. O que isso significa na prática? Significa que esse fundo aqui tende a entregar rendimentos lineares também, porque as receitas que ele vem tendo aí ao longo dos meses são receitas que não têm muita variação, tá? Em contrapartida, também é um fundo que não tende a pagar um rendimento muito acima da média. Então não espere que esse fundo aqui vá em um mês anunciar um rendimento muito fora do comum. Não, não é esse o foco, né? O fundo tende aí a entregar resultados previsíveis, porém constantes. Aqui eu destaquei em vermelhinho as despesas, né? Veja que são despesas que, quando comparado aí às receitas que ele possui, tem sim a sua significância, isso por conta das taxas que eu já havia mencionado a vocês. Aqui embaixo a gente tem o resultado líquido, no mês de junho foi de 2.5 contra 2.7 no mês de maio, né, e 2.3 aí no mês de abril. Então veja que ele tem sim uma pequena variação, mas é algo muito baixo, né, algo muito pequeno, que não interfere diretamente no resultado final que o fundo vai distribuir. E aí, pessoal, a gente vê aqui a distribuição de resultado. Veja que a diferença entre o resultado líquido e a distribuição de resultado aqui embaixo é justamente a reserva que o fundo fez. Então veja que essa linha aqui do resultado líquido, ela em 2023 foi sempre maior do que o resultado que foi distribuído. Então veja, 2.2 distribuiu 2.1. Aqui foi 2.186, 2.169. 2.7, 2.1, 2.3, 2.1, 2.7, 2.1, 2.5, 2.1. Então veja que é um fundo que ele vem retendo resultados aí todos os meses, né? Impressionante. Isso daqui acaba trazendo uma segurança para o fundo, como eu disse lá no comecinho do vídeo, em épocas de vacas magras, em épocas em que talvez as receitas de CRIs aqui fiquem menores, como por exemplo agora com a queda da Selic. Então se a Selic continuar caindo, né, nas próximas reuniões do Copom, existe uma tendência natural aqui deste fundo de ter uma receita um pouquinho menor, talvez aí de 2.3, 2.4, 2.2. Então o fundo tendo aqui essa reserva de resultado aqui não distribuído, acaba trazendo aí uma certa segurança para o cotista, que tende aí a ter esse resultado, né, a ter essa média de rendimento aí por mais tempo. Então isso aqui é muito interessante, tá? E é o que mais me chamou a atenção aqui na DRE deste fundo imobiliário. E aí a gente tem aqui o resultado por cota e o resultado que foi de fato distribuído, né? Apenas dividindo aqui o resultado distribuído pelo número de cotas. Então a gente percebe que de fato houve uma reserva e que no momento a reserva acumulada por cota é de 10 centavos, galera. Lembrando que ele vem distribuindo 10 centavos
todos os meses, desde janeiro, tá? Para ser mais exato, ó, desde agosto de 2022, ele vem distribuindo 10 centavos. Ou seja, o fundo hoje, ele possui reserva para manter a distribuição de 10 centavos que ele vem pagando aí quase há um ano, mesmo, repare bem, mesmo se ele todos os CRIs naquele mês não pagarem. Olha só que loucura, né? Ele consegue manter essa distribuição aqui de 10 centavos, mesmo se não houver receita nenhuma no caixa desse fundo aqui. Então isso aqui chama bastante a atenção, achei muito positivo, algo que poucos fundos costumam fazer. Me lembro agora, por exemplo, do MCCI, que é um fundo que tende também a segurar um pouco o resultado para manter a linearidade, né? Tem outros fundos também que fazem isso, mas esse aqui me chamou bastante atenção por conta dessa característica. E para finalizar o vídeo, pessoal, só uma ressalvinha aqui, que inclusive foi algo que fez com que eu enviasse até um questionamento para o RI aqui do Game 11, tá? E até o momento da gravação desse vídeo, agora são 6 horas e 10 minutos, eu ainda não tive o retorno. Mas assim que eu tiver o retorno do Game 11, eu vou trazer para vocês, tá? E qual foi o meu questionamento? Quando a gente pega aqui o resultado líquido do fundo, ou seja, a receita menos a despesa, tá? Que foi de R$ 2.569.876, quando a gente pega este valor aqui e divide pelo número total de cotas, então eu até já deixei aqui, ó, aqui na calculadora a gente tem o número total de cotas, que são 21.157.677. Quando a gente faz essa divisão, então eu vou fazer aqui junto com vocês, ó, 2.569.876 dividido por 21.157.677. Percebe que o resultado seria de 0,12 centavos, né? 0,121. Vamos arredondar, fazer 121 que ele faz com 3 dígitos ali também. Então esse aqui seria o resultado por cota do mês de junho. Mas veja que na linha aqui do resultado por cota, que eu estou colocando aqui para vocês o mouse, ele indica que foi de 0,11, né? 0,11,8. Então teve essa diferença aqui que eu não consegui identificar o porquê. Então assim, gerou essa inconsistência, informei no RI, mandei para o Game 11, estou aguardando o retorno por parte deles. Eu acredito, até comentei no grupo, que talvez essa diferença, que está na casa aí de R$72 mil mais ou menos, seja proveniente de alguma diferença de caixa. Tá? Então talvez essa informação aqui seja meramente contábil e no caixa do fundo tenha aí faltado 73 mil mais ou menos, o que acabou gerando essa pequena diferença. Mas como vocês sabem, eu sou chato com número, né? Eu achei importante trazer isso aqui para vocês e também informar que eu já mandei esse questionamento lá para o RI. Então vamos aguardar aí a resposta deles para entender. É claro que é uma diferença muito pequena, que não significa nada, né? Não significa que o fundo está demonstrando algo errado, etc. A gente tem que esperar a resposta deles. Mas como bom matemático que sou, gostaria de entender o porquê dessa diferença. Galera, eu sei que o vídeo ficou longo, mas espero que você tenha gostado do conteúdo. É um fundo bem interessante, bem bacana. E eu peço mais uma vez aí que você se inscreva no canal e principalmente me siga no Instagram, tá bom? @IanFerreiraME. Valeu, galera, até a próxima.